Câmara Municipal de Unai, nona reunião extraordinária, primeira sessão legislativa, 18ª legislatura. Unai, 20 de dezembro de 2017, hora de início às 14 horas e 5 minutos. Convido os senhores vereadores que registrem a presença no painel eletrônico. Constatada a presença de 12 vereadores, ausência do vereador Paulo César Rodrigues, vereadora Chilba Nunes, vereador Silas Professor. Declara aberta a presente reunião sob a proteção de Deus, em nome do povo nisiense. Iniciamos nossos trabalhos. Primeira parte, 15 minutos improrrogáveis. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura bíblica retirada do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Senhores vereadores, de pé, por favor, por presente. Meu boa tarde, que Deus abençoe cada um. Sejamos abençoados nessa tarde, né? Leitura bíblica retirada do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 e 38. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o seu Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, até ela concebeu um filho na velhice, e já está no sexto mês aquela que é tida por estéril, porque Deus, nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavras da salvação, graças a Deus. A Silvana hoje está de greve, Não. A ata não houve tempo para terminar a sua conversão, por isso não vai ter a leitura da ata. Tem não. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do edital convocou essa reunião. Senhor presidente, edital número 63, 18 de dezembro de 2017, dispõe sobre a convocação dos vereadores para a 9ª e 10ª reuniões extraordinárias da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. O presidente da Câmara Municipal de Unai, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe contém, confere o artigo 80, inciso 2ª, linhas X e P da Resolução 195 de 25 de 2022, e com o artigo 17 do mesmo diploma legal, considerando a necessidade de apreciação do projeto de lei 83 de 2017 e respectivas emendas, bem como apreciação dos projetos de decreto legislativo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 de 2017. Dos pareceres que dão redação final aos projetos de decretos legislativos. Resolve convocar os membros da Câmara Municipal de Unai para a 9ª reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura, a realizar-se no dia 20 de dezembro do corrente, quarta-feira, às 14 horas, na sede do Poder Legislativo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia. Fase única. A. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 83 de 2017, de autoria do prefeito municipal de Unai, MG, Zé Gomes Branquinho, que dispõe sobre a criação
do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, CODESU, de Unai e de outras providências. B. Discussão e votação em turno único e em bloco das emendas de números 1 e 2, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, Legislação, Justiça e Geração, Direitos Humanos, com relatório do vereador Paulo César Rodrigues, PSL, ao projeto de lei 83 de 2017. C. Discussão e votação turno único do projeto de decreto legislativo número 8 de 2017, autoria do vereador Aline Paulo César Rodrigues, PSL, que concede o título de cidadania honorária unaiense ao senhor José Silva Soares. D. Discussão e votação em turno único do projeto de lei, do projeto de decreto legislativo número 9 de 2017, autoria do vereador Paulo César, PSL, que concede o diploma de mérito empresarial à CRD Construtora Imobiliária Incorporadora Limitada. E. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 10 de 2017, autoria do vereador Eugênio Ferreira, PMDB, que concede o diploma de mérito profissional ao senhor Frederico Soares Braz. F. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 11, autoria do vereador Wilton Campos, PHS, que concede o título de cidadania honorária unaiense ao senhor Éder Alves Ribeiro. G. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 12, de autoria da vereadora Andréa Machado, PSD, que concede o título de cidadania honorária unaiense à senhora Natalícia Ferreira Alves. H. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 13, 2017, autoria do vereador Valdir Porto, PTB, que concede o diploma de mérito educacional à senhora Terezinha das Graças de Melo. I. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 14, 2017, autoria do vereador Petrônio Nego Rocha, PMDB, que concede o título de cidadania honorária unaiense ao senhor Guilherme Steles Piva. J. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 15, 2017, autoria da vereadora Andréa Machado, que concedeu o diploma de mérito assistencial à senhora Silene Pereira. K. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 16, de autoria do vereador professor Diego PR, que concedeu o título de cidadania honorária unaiense ao senhor Adalberto Lucas Capanema. L. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 17, autoria do vereador Valdemir Silva, PMN, que concedeu o diploma de mérito assistencial ao Conselho Central de Unai da Sociedade São Vicente de Paulo. M. Discussão e votação em turno único do parecer que da redação final ao substitutivo número 1 do projeto de resolução número 2 de 2017. 2. Convocar os membros da Câmara Municipal de Unai para a 10ª reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura, a realizar-se no dia 21 de dezembro do corrente quinta-feira, às 14 horas, na sede legislativa, para deliberada a seguinte ordem do dia. Fase única. A. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 18, de autoria vereador Eugênio Ferreira, PNV, que concede o diploma de título de cidadania honorária unaiense ao senhor Frederico de Andrade Maurício. B. Discussão e votação turno único dos pareceres que dão redação final aos projetos de decreto legislativo números 5, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 2017. Registro se publica e se cumpre-se. Unai, 18 de dezembro de 2017, 73ª da instalação do município. Vereador Alino Coelho, presidente. Só isso, presidente, no momento. Segunda parte, ordem do dia, 3 horas e 10 minutos. Ordem de início às 14 horas e 14 minutos. Convido os senhores vereadores que registrem presença no painel eletrônico. Bagunça é essa de novo? Constatado o comparecimento de 3 vereadores, ausência do vereador Paulo César Rodrigues e do vereador Silas Professor. Fase única. Está em discussão e votação em primeiro turno o projeto de lei número 83, /2017, 2017, de autoria do prefeito municipal de Unai, José Gomes Branquim, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, CODESU de Unai e da outras providências. Declaro aberta a discussão da matéria. Encerrada a discussão, declaro aberto o caminhamento de votação. Encerrado o caminhamento de votação, o painel eletrônico está aberto para votação.
O projeto de lei número 83/2017 está aprovado em primeiro turno por 13 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e ausência dos vereadores Paulo César Rodrigues e Silas Professor. Está em discussão e votação em turno único e em blocos as emendas número 1 e 2 de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Direitos Humanos, com a relatoria do vereador Paulo César Rodrigues ao projeto de lei número 83/2017. Vou estar lendo essas duas emendas para os senhores vereadores. Emenda número 1. Desde o inciso 1 do artigo 4 do projeto de lei 83, nova redação, suprime-se as linhas A e B. O artigo 4 passará a ser 5 secretários municipais representando o poder público. Segunda emenda. Insira-se no projeto de lei número 83 o artigo 14 renumera-se. Fica acrescentado o inciso 5º do artigo 8º da lei 3.074/2007 a seguinte alínea. Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Só mudança. Declaro aberta a discussão da proposição. Encerra a discussão, declaro aberto o caminhamento de votação. Encerrado o caminhamento de votação, o painel eletrônico estará aberto para a votação. As emendas número 1 e 2 ao projeto de lei 83/2017 estão aprovadas em turno único e em bloco por 3 votos favoráveis, 1 voto contrário, nenhuma abstenção e ausência do vereador Paulo César Rodrigues e vereador Silas Professor. Esse projeto legislativo não pode... Não, né? Cadê? Preciso consultar... Hã? Então, vê aí. De 8 a 17, né? Está sequencial? Está em discussão e votação em turno único e bloco os projetos... Projeto de decreto legislativo de número 8 a 17 de vereadores que concede título de cidadania honorária unaiense. Eu vou estar em bloco, mas eu vou estar lendo todos os decretos legislativos, o nome das... Então não tem jeito de votar. Não tem jeito, não. Tem que ser um por um mesmo. Está em discussão e votação em turno único... Tá. Está em discussão e votação em turno único o projeto de decreto legislativo número 8/2017, de autoria do vereador Paulo César Rodrigues, PSL, que concede o título de cidadania honorária unaiense ao senhor José Silva Soares. Declaro aberta a discussão da matéria. Encerrada a discussão, declaro aberto o caminhamento de votação. Encerrado o caminhamento de votação, o painel eletrônico estará aberto para a votação.
Falta você votar, vereador. O projeto de decreto legislativo número 8/2007 está aprovado em turno único por 13 votos favoráveis, nenhuma abstenção e ausência, vereador Paulo César Rodrigues, vereador Silas, professor. Está em discussão e votação em turno único o projeto de decreto legislativo número 9/2007, de autoria do vereador Paulo César... está em discussão e votação em turno único... Não. Então, está em discussão e votação em turno único o projeto de decreto legislativo número 10/2017, de autoria do vereador Eugênio Ferreira, PMDB, que concede o título de mérito profissional do senhor Frederico Soares Braz. Declaro aberta a discussão da matéria. Encerrada a discussão, declaro aberto o encaminhamento de votação. Encerrado o encaminhamento de votação, o painel então está aberto para votação. Beleza. Não tá, já votou aí. Paulo, vereador Paulo Araújo, só o senhor. Já tinha votado ele. Já tinha? Por isso. Já tinha. O nosso tinha votado semana passada. O projeto de decreto legislativo número 10/2017 está aprovado em turno único por 13 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e ausência de vereadores. Paulo César Rodrigues e vereador Silas, professor. Está em discussão e votação em turno único e em bloco os projetos legislativos de número 11 a 17, de autoria de vereadores que passam a falar. Decreto legislativo número 11, de autoria do vereador Hilton Campos, PHS, que concede título de cidadania honorária unaiense ao senhor Éder Alves Ribeiro. Decreto legislativo número 12, de autoria da vereadora Andréa Machado, PSD, que concede o título de cidadania honorária unaiense à senhora Natalícia Ferreira do Alves. Projeto de decreto legislativo número 13/2017, de autoria do vereador Valdir Porto, PTB, que concede o diploma de mérito educacional à senhora Terezinha das Graças de Melo. Projeto de decreto legislativo número 14/2017, de autoria do vereador Petrônio Negro Rocha, PMDB, que concede o título de cidadania honorária unaiense ao senhor Guilherme Teles Piva. Projeto de decreto legislativo número 15/2017, de autoria da vereadora Andréa Machado, PSD, que concede o diploma de mérito assistencial à senhora Silene Pereira. Projeto de decreto legislativo número 16/2017, de autoria do vereador professor Diego PR, que concede o título de cidadania honorária unaiense ao senhor Adalberto Lucas Campanema. Projeto de decreto legislativo número 17/2017, de autoria do vereador Valdemir Silva, PNN, que concede o diploma de mérito assistencial ao Conselho Central de Unaí da Sociedade São Vicente de Paula. Declaro aberta a discussão da matéria. Encerrada a discussão, declaro aberto o encaminhamento de votação. Encaminhamento de votação. Com a palavra, vereador Hilton Campos. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, assessores, o presente, internautas, mais uma vez, as minhas saudações, imprensa. Gostaria de destacar aqui o título de cidadania honorária de minha autoria, onde estamos homenageando pela terceira vez, não por mesmo título, mas por outros méritos já recebidos nessa casa, o servidor Éder Alves Ribeiro, pessoa essa que tem aí medido grande esforço aí com o serviço social, bem como cumpridor de suas obrigações nessa casa,
uma pessoa humilde, de bom relacionamento com todo mundo. Inclusive esteve à frente do PROCON com muitos acordos ali realizados, entendeu? Entre reclamante e pessoal do comércio, favorecendo a vida de todos. E também gostaria de destacar aqui o mérito também de honraria concedido ao senhor Dr. Adalberto Lucas Capanema, o qual está na frente da administração da Facto há muito tempo, e também um excelente profissional aqui na cidade, coordena lá o serviço de estágio da própria faculdade, então, cidadão digno também de ser reconhecido. Não menosprezando os demais homenageados, mas gostaria de destacar essas duas personalidades, uma vez que o tempo é curto para fazer referência a todos eles. Caminho voto favorável a todos os projetos de decreto legislativo. Encerrado o caminhamento de votação, o painel eletrônico estará aberto para votação. Tá ruim, né? Os projetos legislativos de número 11 a 17 está aprovado em turno único e em blocos por 13 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e ausência do vereador Paulo César Rodrigues, PCL, vereador Silas, professor. Encaminhou... Vai. Tá doido. Deus, Pai do céu. Ok. Os projetos de decreto legislativos de número 11 a 17 estão aprovados em blocos e em turno único por 13 votos favoráveis e um voto contrário, nenhuma abstenção e ausência do vereador Paulo César Rodrigues, vereador Silas, professor. Encaminhou o voto, vereador Hilton Campos. Está em discussão e votação em turno único o parecer que dá a redação final ao substitutivo número 1 do projeto de resolução número 2/2017. Declaro aberta a discussão da matéria. Encerrada a discussão, declaro aberto o caminhamento de votação. Com a palavra, vereador Hilton Campos, caminhar seu voto. Demais vereadores, vereadora, por presente, esse poder legislativo, eu acho que está acertando em escolher, implantar nessa casa uma medalha de uma pessoa que tem feito muito pela nossa cidade, e tanto no setor pecuário, na lavoura, como também exercendo cargos comissionados na Prefeitura de Unaí. E aí eu acho que será uma honraria mais que merecida. Eu acho que quem receber esse mérito vai sentir muito honrado, e até porque tiveram o critério. Eu sempre falo, não podemos abrir tanto mérito, mas aqui é uma pessoa que será homenageada por ano. Então, quer dizer, não vai cada vereador poder indicar o nome, bem como não vai ter 2, 3 ou 4 indicação da mesma medalha. Será parecida do Tribunal de Justiça, quer dizer, a medalha Hélio Costa sempre é otorgada a uma pessoa de cada cidade. Então, aqui mais que justo a aprovação pelo relevante serviço que prestou à comunidade unaense, pela pessoa amiga que foi ao Alcides e conhecido de todos. Então, eu voto favorável. Encerrado o encaminhamento de votação, o painel eletrônico estará aberto para votação.
O parecer que da redação final substitutivo número 1 do projeto de resolução número 2/2017 está aprovado em turno único por 13 votos favoráveis e 1 voto contrário, abstenção e ausência de vereador. Encaminhou o voto o vereador Hilton Campos. Antes de nós estar encerrando, eu tenho certeza, se acabou a votação, tenho certeza se pudesse estar apresentando requerimento, vários vereadores estariam apresentando requerimento, pedindo uma moção ao Vismar Martins, né? Profissional que ajudou, os filhos levam o nome da nossa cidade. Então, nesse momento, eu peço que nós possamos referenciar a ele com um minuto de silêncio, como nós de costume aqui na casa fazer para as pessoas que nós fazemos requerimento. Então, peço a todos que nós manifestamos um minuto de silêncio em pé. Só lembrando que o sepultamento dele me informaram que é hoje às 16h30, está sendo velado o corpo no velório Manuel. Eu não tive a oportunidade de estar lá, mas término da reunião aqui, certamente estarei lá e convido a todos que possamos estar fazendo a nossa última homenagem ao senhor Vismar Martins. Encerramento. Convido a todos para a 10ª reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Unaí, a realizar-se no dia 20 de dezembro de 2017, às 14 horas, nesse plenário, vereador Antônio Pereira dos Santos, do Palácio Zé Vieira Machado, sede do Poder Legislativo do município de Unaí. Amanhã, 21, desculpa, dia 21. Mais um gafe aqui. É final de ano mesmo. O painel eletrônico estará aberto para registro presente dos senhores vereadores. Assim. Acabou só essa presença. Paulo, eu fui só cedo, mas não vou hoje mais não. Vamos lá que vamos conversar agora que nós já passamos a régua. Chilma. Cadê a vereadora Chilma, gente? Constatada a presença de 13 vereadores, ausência do vereador Paulo César Rodrigues, vereador Silas Professor. Declaro encerrada a reunião às 14 horas e 35 minutos. Ai, Pai do céu.